Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e no programa de hoje discutiremos o grande abismo educacional entre diferentes classes sociais, acentuado pela pandemia, e como o Brasil pode adotar estratégias para amenizar e até equiparar as condições de ensino para todos. O nosso convidado é Ernesto Martins Faria, diretor do IED e doutorando em Organização de Ensino e Formação de Professores. Bem-vindo, Ernesto. Obrigado pelo convite. Prazer participar. Ernesto, para a gente começar então, segundo o IBGE, a pandemia representou a maior adversidade já enfrentada pelo ensino básico brasileiro. De que forma o lockdown acentuou essa diferença no ensino entre pobres e ricos no país? De fato, a pandemia foi um grande desafio, não só para a educação, mas para a saúde, para a economia, um cenário que a gente nunca tinha vivido, mas a pandemia exigiu o sistema educacional se organizar. E o que acontece num modelo que a gente não vivia, é natural que as redes e escolas que estivessem mais estruturadas conseguissem se organizar melhor, seja para o ensino à distância, seja para o acompanhamento que seria feito aos professores, aos alunos. Infelizmente, a gente tem um sistema educacional que a melhor gestão, a melhor infraestrutura ainda está associada a questões socioeconômicas, Então, você tem, se a gente olha na média, assim, a gente tem uma melhor gestão, um melhor nível de formação dos professores em escolas que atendem alunos de uma classe social mais alta. Então, pré-pandemia, a gente já tinha desigualdades sociais importantes, desigualdades ligadas à cor, raça, à questão urbana e rural, e a pandemia favorece essas desigualdades, porque as escolas onde estão os alunos que mais precisam de um bom ensino, alunos de baixo nível socioeconômico, alunos em condição de vulnerabilidade, tinham menos estrutura para reagir bem à pandemia. Isso a gente percebe, acho que por vários levantamentos do Unicef, então você tem problemas aí de evasão acontecendo a partir da pandemia. Agora a gente tem esse retrato das avaliações de aprendizagem a partir dos resultados que saíram do SAEB. Então, a gente ainda tem que fazer mais para os alunos que mais precisam, E num sistema educacional em que você tem mais estrutura, melhor gestão, nas escolas centrais que atendem alunos de classe socioeconômica mais alta, então a pandemia acaba desfavorecendo mais os mais vulneráveis. E existem prejuízos causados pela pandemia que você considera irreversíveis ou a tendência é voltar para um ajuste pré-pandêmico, ainda que fosse desigual antes da pandemia? Eu não vejo impactos irreversíveis, eu acho que eu vejo o olhar atento que a gente tem que ter a determinadas gerações de alunos, Então, assim, o sistema se reorganizar e conseguir garantir bons níveis de aprendizagem para os estudantes, isso pode acontecer. Mas e esses estudantes que estavam em período-chave para o seu desenvolvimento, como que a gente vai garantir uma recuperação das aprendizagens? As avaliações nacionais agora apontaram um grande impacto para os estudantes que estavam no segundo ano do Fundamental em 2021. Então, eles tiveram ali 2020, 2021, um período-chave de alfabetização, um grande impacto, de terem que ser alfabetizados à distância. A gente não conseguiu garantir esse bom processo de alfabetização, então a gente, e acho que mostrou o quão dependente é do ensino presencial o processo de alfabetização. E agora a gente tem 10 anos para garantir que esses estudantes se desenvolvam e consigam, acho que sair da educação básica com um bom nível de aprendizagem. Então não é que seja irreversível, mas a gente tem que olhar atentamente as estudantes que sofreram mais com a pandemia. Então isso vai exigir várias atividades de reforço escolar, acho que pensar a recomposição das aprendizagens, fazer um bom acompanhamento pedagógico, voltar a avaliar esses estudantes, Então, se eles tiveram um resultado ruim em 2021, como eles vão estar em 2023, como eles vão estar em 2025. Então, a gente precisa de um acompanhamento, reversível, mas vai exigir um trabalho intencional muito forte. Isso passa por investimento em educação, Acho que se fala muito das políticas de educação integral e, obviamente, quando você tem muitas defasagens de aprendizado acumuladas, mais tempo de ensino para os estudantes é importante. Então, reversível mas acho que tem vários desafios e tem alguns grupos de estudantes que merecem mais atenção. Você falou em alguns investimentos até para recuperar o tempo perdido, recuperar essa parcela de igualdade na educação no Brasil.
A que nível você atribui a responsabilidade dos gestores locais, regionais, durante a pandemia, né, nessa gestão da educação durante a pandemia? Eu acho que era um período que a gente não imaginava passar, né, de tão rapidamente ter que se ajustar ao ensino à distância. Então, assim, é complicado falar de responsabilização dos gestores, porque os contextos locais de cada município, de cada estado, eram muito diferentes. Eu acho que a gente poderia ter uma participação maior do governo federal em relação a diretrizes de como lidar nesse cenário, mas eu acho que os gestores buscaram se adaptar. A questão é que a gente precisa garantir um processo de comunicação entre redes municipais e redes estaduais que facilite a disseminação de boas práticas. Eu acho que o processo da pandemia foi muito processo de tentativa e erro, né? Então, o que dá certo, qual o melhor aplicativo, como fazer a comunicação com os professores, vamos usar as ferramentas do Google para fazer monitoramento. Foi um processo de aprendizado. Eu acho que a gente teve aprendizados interessantes, como melhorar a comunicação, por exemplo, pais, professores, como utilizar ferramentas online para ajudar no processo de aprendizagem. E os gestores buscaram se adaptar, mas é um processo, né, que bem mais amplo, que exige várias políticas internacionais. Acho que a gente tem que repensar o processo de formação dos professores, essa necessidade de ensino e acompanhamento à distância. Então, acho que os gestores, na medida do possível, buscaram se adaptar. Mas é importante também, quando a gente fala dos impactos da pandemia, não é um impacto de os gestores, os professores não fizeram um bom trabalho. Não, a gente viveu um ambiente absolutamente desafiador. Então, quando a gente vê os indicadores educacionais, não é uma avaliação dos profissionais, não é uma avaliação da gestão, mas de que o sistema ainda tem dificuldade de trabalhar à distância da mesma forma que se trabalha presencialmente. E quando a gente olha para os resultados de aprendizagem, eu acho que eles retratam isso. Ernesto, e dentre as diferenças causadas e acentuadas pela pandemia, quais as mais preocupantes, na sua opinião, e quais as consequências delas para a educação? Acho que, como eu falei, assim, o impacto para o segundo ano do fundamental foi muito grande. Então, acho que olhar para essa geração que tinha que ser alfabetizada nesse período da pandemia, né? Estamos vivendo uma pandemia, é bem importante. A gente tem um impacto forte em relação à permanência escolar também, então a evasão. Então, nesse período ali do ensino médio, na pandemia, mesmo nos anos finais do ensino fundamental, a gente percebe uma desconexão de muitos estudantes com o sistema educacional por causa do período sem aulas presenciais. E a gente precisa refletir mais sobre as desigualdades. De fato, acho que há uma questão assim de como atender bem as crianças, os jovens mais vulneráveis, e a gente precisa de mais medidas também, né? Acho que assim, a gente tem os resultados recentes do SAEB, mas a gente precisa também que as avaliações estaduais, que o governo federal disponibilizem dados que façam a gente refletir sobre as desigualdades. E as desigualdades não são ligadas só à questão socioeconômica, né? Então, como meninos e meninas reagiram à pandemia, olhar para as desigualdades de gênero, né? Olhar para as desigualdades ligadas à cor, raça. A gente tem um problema, a gente tem um racismo estrutural que a gente vive no Brasil e que impacta a dinâmica do ensino. Olhar para a dinâmica urbana-rural. Então, a gente tem que aprender sobre os impactos da pandemia e, para isso, a gente tem que se debruçar sobre os dados. Então, a gente agora está vendo aí os dados do IBGE, os dados das avaliações do INEP, mas tem um trabalho de facilitar esse acesso à informação e dos pesquisadores se debruçarem sobre essas informações. Ernesto, você comentava agora há pouco sobre o investimento, que seria uma das saídas necessárias para buscar uma igualdade educacional, um investimento público no setor. Em termos práticos, quais as estratégias de investimento seriam adequadas para que se tenha uma igualdade educacional entre as diferentes classes sociais no país? Perfeito. A gente tem que fortalecer a gestão, né? E acho que quando a gente olha, as políticas educacionais têm que ter uma grande coerência. Então, a gente está vivendo hoje o processo, né, de implementação da Base Nacional Comum. E tem várias políticas estruturantes que a gente tem que fazer para garantir que as habilidades essenciais sejam garantidas em sala de aula. Então, fortalecer, né, a produção de materiais didáticos, as avaliações externas, o acompanhamento pedagógico, a formação de professores. Então, fazer um investimento para que, de fato, todo esse olhar nosso para a Base Nacional Comum, para as habilidades que são essenciais, possam ser garantidas.
Para isso tem que fortalecer a gestão, a gente tem uma dinâmica em que não há uma boa sistematização das informações, do que acontece dentro das escolas, isso não chega bem sistematizado para as redes de ensino, então garantir um processo que permita, né, acho que fazer a sistematização no nível das escolas, levar para as redes, a gente tem um bom acompanhamento, e a gente tem que investir nas pedagogias, nas áreas que a gente precisa se desenvolver mais. É um grande desafio no Brasil o ensino de matemática, por exemplo. Então, a gente tem que olhar mais a fundo, pensar em estratégias inovadoras para o ensino de matemática. Então, trabalhar também de forma intencional para os avanços educacionais que a gente tem que ter, né? Acho que a gente vive também um contexto do novo ensino médio, então a gente tem esse desafio de tornar o ensino médio mais atrativo, investir nos itinerários formativos e garantir uma gama de habilidades mais amplas para os estudantes. Então, acho que assim, fortalecer a gestão, tornar o sistema mais coerente, né, viabilizar a Base Nacional Comum Curricular e olhar para essas questões que são grandes entraves. E aí eu destaco o ensino de matemática, a gente tem que melhorar o ensino de matemática no Brasil e trabalhar em bons programas de formação para os professores. Ernesto, com a pandemia, com o lockdown e com o ensino à distância, eu imagino que possam ter existido matérias, disciplinas ou áreas do conhecimento mais impactadas do que outras. Se sim, quais foram essas áreas e o que isso pode significar para o rumo da profissionalização no país? A gente tem pelas avaliações nacionais, né, um retrato de língua portuguesa, matemática e ciências, né? A gente não consegue ter um retrato mais amplo para as outras áreas. A gente percebe que o ensino de matemática foi mais afetado que o ensino de língua portuguesa, né? Se a gente olha para os resultados do 5º ano do ensino fundamental, para o 9º ano do ensino fundamental, então vai em linha com o que eu estava colocando, acho que a gente já tem um desafio do ensino de matemática e ele é muito dependente do sistema educacional. Então, no contexto da pandemia, né, os pais ou mesmo os professores à distância tiveram dificuldade de garantir um bom nível de aprendizagem em matemática. E ciências, a gente está começando agora a criar uma cultura de avaliação, né? Então, a gente tem, desde 2019, a avaliação de ciências humanas e ciências da natureza de forma amostral no SAEB. A gente percebe que os níveis de proficiência, né, os níveis de desempenho dos estudantes são baixos, eles caíram um pouco na pandemia, mas também tem que haver de olhar para essas aprendizagens. Então, de forma geral, eu destacaria a matemática, mas para além da questão das disciplinas, né, acho que foi bem impactante a queda que a gente teve ali no período de alfabetização. Então, focar em como apoiar esses estudantes que tiveram dificuldades para se alfabetizar nesse contexto da pandemia é bem importante. Agora, como que as famílias que estão nos assistindo agora, que sentiram essa defasagem educacional na prática, vendo seus filhos nas escolas, como que a família pode agir para batalhar por melhores condições, melhores estruturas e garantias de um ensino de qualidade pelos seus filhos? Eu acho que a família se envolver mais com o sistema educacional, né, conversar mais com a rede de ensino, e em especial com as escolas, né, que seus filhos estão matriculados, é bem importante. Se a gente olha para as redes de ensino com bons resultados, algo positivo que elas fazem é trabalhar essa corresponsabilização com os pais, né? Então, é papel da rede, né, garantir a oferta desses conteúdos para os estudantes. Eu acho que, né, garantir essas aprendizagens, trabalhar esses conteúdos, essas competências, mas também há a responsabilidade dos pais, garantir a frequência, garantir a pontualidade, acompanhar os filhos, né, nas tarefas em casa. Então, eu acho que ter esse diálogo, gestão escolar, professores com as famílias é bem importante. Então, os pais estarem participativos e a gente olhar para a educação, né, acho que como algo essencial para o Brasil, né? Então, a gente está nesse período de eleições também, né? A gente teve, né, as eleições não só do governo federal, mas no nível estadual, também do legislativo. E eu acho que a gente tem que tratar a educação como uma grande bandeira, né? Às vezes se torna mais sensível para a gente a questão da violência, da saúde pública, mas eu acho que é a gente, como sociedade, se mobilizar mais para a educação. Então, o período que a gente está vivendo de eleições é um período que a gente também tem que refletir sobre as propostas dos candidatos em relação à educação e fazer esse acompanhamento, né? Eu acho que é lógico que a gente vive um contexto no Brasil que é desafiador, né? Você está falando de famílias, né? De chefes de família que trabalham o dia inteiro, não é fácil fazer esse acompanhamento, mas buscar esse diálogo, acompanhar,
Acho que também dá um suporte, né? Muitas vezes também a família acompanha, mas entra num clima de atrito com a escola. E eu acho que é importante escolas e pais se veem como parceiros na garantia da aprendizagem dos estudantes. Então, acho que é estar próximo, se envolver, eu acho que isso já é uma grande contribuição. A gente está falando aqui em cima de dados, né, resultados de pesquisas. Quais são os critérios desses institutos de pesquisa, né, e os mecanismos que eles utilizam para comparar o desempenho desses alunos? Então, se a gente olha as principais avaliações, né, o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, né, que é até o processo seletivo para chegar ao ensino superior, ou o SAEB, que é a avaliação das escolas brasileiras, né, censitária para as escolas públicas, amostral para as escolas privadas, eles usam uma metodologia, né, que chama Teoria de Resposta ao Item, que permite o acompanhamento ao longo dos anos, porque você está garantindo a comparabilidade, porque você está utilizando itens pré-testados e que estão visando estimar a competência dos estudantes naquelas áreas. Então, não importa o índice de acerto, quantos itens os estudantes acertaram, mas eu tentar entender qual que é o domínio que ele tem em português ou em matemática. Eu costumo dar um exemplo para explicar essa metodologia, fazendo uma analogia com a altura. Quando a gente quer saber a altura de um indivíduo, se a gente não tivesse uma medida, a gente poderia fazer algumas questões específicas que estivessem associadas à altura. Então, eu pergunto para um indivíduo, você consegue colocar a sua mala ali no compartimento de cima do avião? Se ele me responde sim, eu associo a uma altura. Ele disse sim, então eu imagino que ele tenha mais que 1,40 m, por exemplo. E aí eu posso fazer uma outra pergunta que está associada a uma outra altura. Você consegue, se você fosse jogar basquete, enterrar uma bola na cesta do basquete? Se ele me diz sim, eu associo a uma altura. Por exemplo, ele tem mais que 1,90 m. Imagina com esses dois exemplos de questões que eu dei. Uma pessoa diz que consegue enterrar a bola numa cesta de basquete, mas não consegue colocar a mala dela no compartimento de cima do avião. Isso é incoerente, porque ela está dizendo que ela tem mais que 1,90 m, está sugerindo que tem mais que 1,90 m por uma pergunta, mas depois ela sugere uma outra pergunta, ela sugere que é baixa, ela não consegue colocar a mala dela no compartimento do avião. É isso que a TRI faz, né? Às vezes as pessoas estranham, mas como assim o aluno pode acertar mais itens no Enem e ter uma nota mais baixa? E a gente diz, mas se foi um chute, se foi uma resposta incoerente, essa resposta não vai ser valorizada. Aquele aluno já demonstrou em várias questões que ele tem baixo nível de aprendizagem e aí ele acerta um item super difícil. Então, o que a gente tem por meio das nossas avaliações é ter itens, ter questões para a gente estimar qual que é o domínio de matemática, qual que é o domínio de ciências, qual que é o domínio de linguagens que o estudante tem, menos se ele acerta ou erra. E isso garante a nossa comparabilidade, porque ali eu estou buscando saber qual que é o nível de desenvolvimento e aí essas avaliações podem ser aplicadas em diferentes edições, em diferentes anos, de forma a gente poder comparar os resultados. Ernesto, agora falando um pouco mais sobre exemplos internacionais. Quais seriam países exemplos de igualdade educacional e como o Brasil poderia se valer dessas boas práticas para aplicar aqui nessas medidas? A dificuldade assim, é de a gente olhar para contextos similares ao Brasil, né? Se a gente olha para as grandes referências educacionais, né, você tem contextos, muitas vezes, de países menores ou ambientes de valorização da educação diferentes. Então, você tem duas grandes referências na Europa, né, que são a Estônia e a Finlândia. São países bem pequenos e num ambiente de valorização da educação bem diferente. E aí volta para a temática que eu disse, né, é super importante os pais, a sociedade se envolverem mais com a educação. Isso é chave. E eu acho que a gente tem que buscar comparar o Brasil com contextos socioeconômicos desafiadores como no Brasil. E aí, não necessariamente a gente precisa se referenciar em países, mas muitas vezes você tem regiões que atendem alunos de baixo nível socioeconômico que vão bem. Então, né, uma região que é conhecida e que teve bons avanços é Ontário, no Canadá. A gente tem estados americanos que a gente poderia olhar também. Alguns contextos desafiadores de alguns países, né? Por exemplo, a Polônia, no contexto europeu, tem alunos de baixo nível socioeconômico e tem bons resultados educacionais também. E aí o que a gente percebe que é chave é um bom processo de formação dos professores.
E aí a gente tem vários desafios em relação à política de professores no Brasil. Tornar a carreira mais atrativa, né? A remuneração é baixa e não atrai bons estudantes do ensino médio. Fazer um processo de formação inicial mais orientado para a prática, um bom modelo de formação continuada e acompanhamento dos professores. E garantir, né, um bom acompanhamento da aprendizagem, que a gente já vê boas práticas no Brasil. Então, a gente está falando aqui de experiências internacionais, mas a gente tem bons casos no Brasil, né? Avanços consistentes no Ceará, se fala muito de Sobral, mas também tem Alagoas, que avançou bastante. Se a gente olha até no interior de São Paulo, interior de Minas, tem vários casos interessantes. Então, olhar para as boas práticas do Brasil também, aprender com elas, né? Acho que a gente tem boas práticas de gestão de resultados, acompanhamento pedagógico, boas práticas de formação de professores. E a gente, como sociedade, se envolver mais, né? Então, o governo investir mais em educação e a sociedade acompanhar mais de perto o trabalho das escolas. Ernesto, então, para a gente encerrar, com base no atual cenário político, econômico, como você avalia o futuro da educação no país para um horizonte de 5 a 10 anos? Acho que agora o desafio é recuperar esses impactos da pandemia. E aí é chave, né, esse investimento educacional. Acho que muito se discute, né, sobre o ensino integral. Eu, particularmente, acho o ensino integral uma política bem importante, mas há desafios por trás em relação ao investimento que exige. Mas no contexto atual, algumas gerações, né, acho que a gente estava falando aqui dos estudantes mais vulneráveis, que foram muito impactados na pandemia. É preciso dedicar mais horas, mais tempo de ensino para esses estudantes. Então, isso é chave. E eu acho que, né, o panorama da educação daqui 5, 10 anos, eu acho que vai ter a ver com as decisões de gestão que a gente tomar. Então, a gente tem que fortalecer o Sistema Nacional de Educação, vai ser chave isso, a comunicação governo estadual com o governo federal, com os municípios, a comunicação horizontal entre diferentes governos estaduais, então isso é chave. E a gente conseguir colocar a Base Nacional Comum em prática. Então, né, a gente teve todo um processo aí desafiador para conseguir estabelecer o que é essencial que os estudantes aprendam, mas para essa Base Nacional Comum Curricular, de fato, ter um impacto, essas políticas estruturantes têm que se fortalecer. Então, bons programas de formação de professores a partir da base, a gente reformular os materiais didáticos para estarem alinhados à Base Nacional Comum Curricular, e a gente precisa, que aí é algo chave que a gente olha muito, que a gente precisa de avaliações também, que se alinhem à base e que olhem também para o que está sendo feito no mundo, né? Acho que o SAEB, que permite esse acompanhamento da aprendizagem no Brasil, foi inovador, foi muito impactante quando surgiu ali na década de 90, mas a gente pode ter avaliações mais robustas, avaliações ainda melhores que permitem a gente acompanhar de forma ainda mais completa a situação educacional dos estudantes e principalmente alinhada também a essa nossa visão de habilidades essenciais que está traduzida pela base. Então, o futuro nesses 5, 10 anos passa por a gente avançar na implementação da base, na implementação do Sistema Nacional de Educação, no fortalecimento da gestão pública de uma forma geral, e aí esperamos que os próximos governantes conduzam essas políticas. Muito obrigado, Ernesto Martins Faria, pela participação aqui no Cidadania, e o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível no site da TV Senado e também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Se você tiver alguma sugestão ou comentário, pode entrar em contato com a Ouvidoria do Senado. Obrigado e até o próximo Cidadania.